É isso aí, gente. Nós estamos ainda caminhando aí no curso Expansão da Consciência, módulo 2. E eu continuo. Quero colocar aqui para você essa questão da avaliação que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Todos os dias. Porque não adianta muito a gente, vamos dizer assim, senta aqui na beirada. Não adianta muito a gente estudar muito. Tô meio longe aqui. A gente estudar muito e não desenvolver a si mesmo. Às vezes a gente precisa de aprender a fazer essas coisas. A gente tem que estudar? Sim, a gente tem que estudar, tem que aprender. Mas também tem que meditar sobre aquilo que está aprendendo. Avaliar a si mesmo, na própria consciência. E entender o fluxo da vida, todos os dias. A gente precisa de aprender a fazer isso praticamente de uma forma constante. Saber, quando se acorda de manhã, olhar para o horizonte, olhar para o futuro, olhar para frente e só ver coisas boas. Não se trata de pensar positivo. Então muita gente faz uma confusão danada com esse negócio. Tem que pensar positivo para a vida mudar. Não se trata de pensar positivo. Se trata de ser positivo. Porque se a gente está pensando positivo, mas a gente de uma certa forma é negativo, não adianta muita coisa. A gente tem que ser para depois as coisas acontecerem dentro daquilo que a gente é. Se a gente for uma pessoa positiva, quer dizer, eu olho para o futuro, eu olho para a minha frente, eu olho ao meu redor, né? E vejo coisas boas para acontecer, para mudar, para ser. É como uma festa que está sendo organizada. Você olha lá na frente e já vê todo mundo ali na festa. Já sabe que vai ser daquele jeito. Tem na consciência, quer dizer, você está dentro do fluxo da própria festa no seu estado de ser, na sua forma de pensar, e faz isso de forma natural. E esta forma a gente tem que ser assim, constante dentro da nossa vida em todas as coisas. Aprender a ser assim. Entende isto? Então, quando eu falo que a gente tem que dar uma avaliada, sim, tem que dar. Por quê? Dar essa avaliada? Porque a gente tem que olhar para o nosso interior e pensar assim, olha, eu venho buscando conhecimento há muito tempo e o que tem mudado na minha vida? Porque tem gente que acha assim, começa a estudar, começa a entender as coisas e quer que tudo aconteça num passe de mágica, de um dia para o outro, do nada. Eu entendi, agora eu vou pensar positivo agora, vou pensar positivo, amanhã já está tudo bom na minha vida. Não é assim não. A gente entender a realidade da vida hoje é uma coisa, saber como é que as coisas têm que ser, que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que pensar diferente, que a gente tem que ser diferente, viver de forma diferente, da forma que nós estamos sendo, talvez ela não é boa. Como é que fala? Olhar para as pessoas como se olha para a gente mesmo, ver a vida de uma forma grandiosa. Não acreditar que o mal seja uma fonte na própria vida. Não é só o bem.
Quer dizer, ver assim, as pessoas que aproximam de mim são pessoas boas. Ninguém aproxima de mim se for ruim, for uma pessoa para me prejudicar, ela não aproxima de mim. Quer dizer, carregar na consciência. Carregar aquele fluxo ali. Ter aquilo ali dentro de si. Como é que você vê isto no seu dia a dia depois que você começou a estudar? Depois que você começou a assistir essas palestras, a viajar o luz, antes disso um pouquinho, essa pesquisa que você está fazendo, esses estudos que você está fazendo aos poucos. Claro, você tem pensado muito nisso, é uma meditação que você faz constantemente. Mas você já deu aquela parada para pensar assim, minha vida mudou em alguma coisa? Essa é a questão. Tem que olhar para dentro de você e ver o que está mudando aí dentro. Porque se você assiste um monte de palestra, vai lá no YouTube, puxa a palestra de alguém, vê alguém falar uma coisa muito boa, que você gostou demais, gostou muito daquela informação. Assiste ela 1 ou 2 vezes. Mas no dia seguinte, você é a mesma pessoa, mudou nada. Aí você assiste uma outra palestra e no dia seguinte você não mudou nada. Quer dizer, eu estou aprendendo, mas não estou meditando sobre a coisa, não estou mudando dentro de mim a coisa. E sabe por que isso acontece? Às vezes a gente estuda e continua do mesmo jeito. Porque às vezes a gente não coloca aquilo que a gente está aprendendo na corrente sanguínea. Quer dizer, não assiste muitas vezes até que ele entrar dentro da gente. Porque às vezes precisa fazer isso. Assistir muitas vezes para que ele entrar dentro da gente. Tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Então eu estou colocando assim, que esta avaliação ela é extremamente importante para você, para mim, para todo mundo. E essa avaliação ela tem que ser feita de forma constante. Em cada coisa que a gente faz. Quando a gente conversa com alguém na rua, quando a gente conversa com alguém dentro da nossa casa, no trabalho, o nosso dia a dia. A gente está sempre avaliando assim, eu tô conversando com as pessoas dentro de um conhecimento da luz, dizer assim. Quer dizer, eu não estou agredindo ninguém com minhas palavras, não. Eu estou olhando para as pessoas a partir do que elas são na parte boa, ou estou olhando para ela caçando uma coisa para me criticar, ou colocar um defeito. Como é que eu estou fazendo isso dentro de mim? Quer dizer, se eu sou aquela pessoa que, embora estou aprendendo muita coisa boa, mas eu continuo procurando defeito nas pessoas, não olhando se eu estou sendo uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, uma pessoa mais cheia de paz, se eu sou uma pessoa menos agressiva, não estou olhando para dentro de mim. Só estou assistindo uma coisa lá na rede social, lá no YouTube, lá no Jairo Luz. Estou gostando de muita coisa, mas eu continuo sendo aquela pessoa agressiva. Não estou nem aí para ninguém, não gosto de ajudar ninguém. Meu coração está cheio de mágoa. Sou uma pessoa cheia de medo, sou uma pessoa ansiosa. Não preocupo, quer dizer, eu não estou mudando. Então não está adiantando nada eu também ficar aí. Igual muita gente, né? Vai na igreja a vida toda. É religiosa. Tá todo dia na igreja. Mas não muda. Então não adianta. Quando a gente pega um aprendizado, é pra gente mudar a própria vida dentro daquele aprendizado. Mudar. Isso é importante. Mudar a própria vida dentro daquilo ali. Dentro daquele aprendizado. É a mesma coisa. Você vai para a escola e aprende a ler. Então você tem que ter condição, por exemplo, de pegar uma carta, ler a placa de um carro, ler a placa de trânsito, ler uma placa dentro do supermercado. Você aprendeu a ler, você tem condição para ler. Você não pode ir para a escola, estudar, quando chegar na hora de ler, você não sabe ler nada. Não, você tem que saber fazer alguma coisa. Quer dizer, você está sabendo ler a própria vida? A partir daqui que você está aprendendo? Você está mudando?
Ou você está esquecendo tudo que você está aprendendo? Você só aprende lá e larga e pronto, esquece. E por que às vezes a gente esquece? Porque às vezes a gente não quer mexer em certas coisas na nossa vida. Uma coisa chamada paradigma. Às vezes a gente sente bem sendo agressivo. Sente bem sendo uma coisa que a gente está vivendo há muito tempo, acostumou com um tipo de coisa. Dá uma avaliada. O que é que você está vivendo que você gosta de fazer sempre? Você gosta às vezes de falar coisa que agride? Sente bem com isso? Quer dizer, às vezes precisa de avaliar isso aí para mudar as coisas, né? Então tá. Então você continue avaliando você. Todos os dias dá uma avaliadazinha aí dentro. Sempre perguntando assim, o que eu estou aprendendo está mudando a minha vida? Eu mudei minha vida depois que eu comecei a estudar o campo da espiritualidade, o campo da luz. O que eu estou mudando dentro de mim? Pense nisso, tá bom? Então tá.